Alexandre de Moraes, ele tá recuando de novo? Eu vou te falar dois fatos dessa semana que indicam que sim, que ele tá recuando mais uma vez. Será que o Alexandre de Moraes está sentindo uma mudança de ventos e ele começou a ficar com medo dele ser punido pelos seus abusos? Fica comigo até o fim para você entender por que o Alexandre de Moraes está agora soltando os presos políticos que ele manteve presos por tanto tempo, de maneira ilegal, e que muita gente que acredita que era para forçar uma delação premiada dessas pessoas. Não esquece de se inscrever aqui no canal, comentar, ficar conosco e apoiar o trabalho nosso. Nós vemos aí agora, nesse momento, um novo recuo de Alexandre de Moraes. Vamos lembrar que há um tempo atrás, em uma única semana, houve um recuo do Alexandre de Moraes. Foi um recuo que aconteceu aí alguns meses atrás. Ele recuou na sua ofensiva contra o bolsonarismo, como na época divulgou um veículo de imprensa. O que por si só já é muito estranho. Um ministro não pode fazer uma ofensiva contra uma ideologia. Isso é absolutamente descabido. Mas é o que se noticiou na época. E naquela mesma semana ele havia soltado o Coronel Naime, depois de um ano do Coronel Naime preso, ele havia devolvido às redes sociais o Marcos Duval e ele tinha ainda distribuído um novo inquérito de fake news, não para ele mesmo, como ele sempre fazia, mas para a ministra Carmen Lúcia, o que mostrou aí sinais de recuos do ministro Alexandre de Moraes. Na época nós interpretamos isso como um resultado de uma busca de redução de atritos com o Congresso Nacional e ainda uma busca de evitar que Bolsonaro fosse visto como vítima de uma perseguição, o que claramente é verdade que é sim vítima de perseguição. Isso é um fato hoje incontestável. Mas houve esse recuo, então, de Alexandre de Moraes, e agora surgiram dois novos fatos nessa semana que sinalizam um novo recuo. Vamos tentar entender esse novo momento. Alexandre de Moraes soltou Silvinei Vasquez nessa semana, que estava preso desde agosto do ano passado, sem nenhuma acusação da Procuradoria-Geral da República. Tinha havido uma denúncia nesse período, mas tinha sido feita pela primeira instância, e essa denúncia tinha sido rejeitada pela Justiça, o que mostra que Silvinei Vasquez ficou preso um ano sem um processo criminal contra ele, o que é um absurdo sem tamanho. E aí, além disso, agora nesse momento, ele solta Felipe Martins, que não tinha razão nem para estar preso num primeiro momento, porque nem existia a viagem para os Estados Unidos, que foi invocada como razão da sua prisão. E aí, ontem à noite, nós fizemos uma live com o advogado do Felipe Martins, com o doutor Sebastião, uma live marcando o tempo de 6 meses de prisão indevida do Felipe Martins. E nessa live, o doutor Sebastião, ele manifestou a sua indignação pessoal em relação a tudo que estava acontecendo. Ele disse que, como um desembargador aposentado, que não precisaria advogar, mas que está advogando, ele fazia isso por convicção e que o objetivo da vida dele era lutar pelas liberdades. E ele não ia desistir enquanto Felipe Martins não fosse solto, ia todos os dias erguer a sua voz contra essa injustiça. Mais ainda, o doutor Sebastião, que foi aquele que apontou na cara dos ministros do Supremo que eles faziam o Brasil passar vergonha, que eles eram uma vergonha para a nação brasileira, ele mesmo ontem fez uma afirmação muito corajosa. Ele acusou o ministro Alexandre de Moraes de tortura e de prevaricação no caso Felipe Martins. Disse ainda que foram apresentados mais de 10 pedidos de soltura e habeas corpus. E agora, enfim, Felipe Martins foi solto da noite de ontem para hoje. E aí a questão que fica é, a soltura do Felipe Martins faz justiça? Quando a gente olha para o passado, não apaga a injustiça praticada contra Felipe Martins. Não apaga os 6 meses de prisão absolutamente indevida, que não se justifica. Mesmo que ele tivesse ido para os Estados Unidos, isso não é causa para a prisão de alguém. Não existia nenhuma investigação, um mandado de prisão na época contra ele. Mas desde março, a Procuradoria-Geral da República já pedia a soltura dele, dizendo que existiam provas de que ele jamais tinha viajado para o exterior. E veio prova depois de prova, depois de prova, só confirmando que ele nunca viajou. Precisou 6 meses para o ministro Alexandre de Moraes reconhecer aquilo que já era óbvio desde o início, mantendo uma ilegalidade ao longo de 6 meses. Uma prisão sem justificativa e, pior, sem acusação criminal que permitisse sequer que Felipe Martins se defendesse em relação a algum fato de que ele pode vir a ser acusado ou de que ele seria suspeito no momento. Então, em relação ao passado, a soltura de Felipe Martins não apaga a injustiça. E ontem o doutor Sebastião ele colocou de modo muito claro, a mudança
a soltura do Felipe Martins só mostra que a situação ficou absolutamente insustentável. Não é fruto de um fato de que agora o Alexandre Moraes teria se tornado bonzinho, nas palavras do Dr. Sebastião. Não. Se tornou insustentável a manutenção da prisão e isso não apaga os abusos. Os abusos ficaram claros, inegáveis. Em relação ao futuro, a soltura faz justiça? Agora então ele está livre, no estado que ele deveria se encontrar? Faria justiça se fosse uma completa liberdade em relação ao futuro. Contudo, o ministro impôs uma série de cautelares, como cancelamento de passaportes, recolhimento noturno em finais de semana, uso de tornozeleira eletrônica, proibição de redes sociais, de uso de redes sociais e postagem, sob pena de multa diária de R$20 mil por postagem, proibição de se comunicar com outros investigados e por aí vai. Tudo isso é absurdo por si só, porque o ministro só pode impor medidas cautelares diversas da prisão se havia razão inicial para as medidas cautelares. E qual era a razão inicial invocada? Era o risco de fuga, a suspeita de que ele fugiria ou teria fugido para os Estados Unidos. Mas como essa suspeita não se confirmou, todas as cautelares não se sustentam, nenhuma delas se sustenta. Fora isso, essa cautelar específica de uma punição por uso de redes sociais, gente, é absurda. É como você tapar a boca da pessoa. É uma censura medieval em tempos modernos. Essas cautelares são absolutamente descabidas. E aí voltamos à questão original. Alexandre de Moraes, ele tá recuando de novo? Será que ele perdeu a coragem? O que está acontecendo? Quando o Elon Musk comprou a briga pelas liberdades dos brasileiros e o Congresso americano liberou os arquivos nas redes sociais, mostrando para o mundo a extensão do regime de censura do Alexandre de Moraes, ao que se seguiu depois daquela audiência histórica do Congresso americano, de que eu tive a honra de participar, o ministro Alexandre de Moraes ele fez o seu primeiro recuo. E eu mencionei há pouco esse recuo, num contexto, inclusive, de uma possível reação do Congresso, num contexto de uma atuação americana, num contexto em que ele estava se sentindo acuado e ele soltou algumas pessoas e passou a atuar com mais cautela, a ficar um pouco mais quieto, a não aparecer tanto. Naquela época eu fiz a seguinte análise, eu falei que o ministro estava assim recuando, porque a partir do momento que a censura e os abusos dele chegaram ao Congresso americano e passaram a ter uma projeção internacional e chamar a atenção do Partido Republicano dos Estados Unidos, ele passou a ficar cada vez mais preocupado com uma reação dos Estados Unidos contra a censura dele. A coisa lá muda totalmente a figura da situação. Por que muda? Muda porque os americanos têm a capacidade de sancionar o Alexandre de Moraes para fazer duas coisas que eu acredito que o ministro não iria gostar nem um pouco. Primeiro, os americanos podem, por uma ordem, que pode vir do novo presidente eleito, quem sabe o presidente Donald Trump, pode vir uma ordem determinando o congelamento de todas as contas bancárias e do patrimônio que o ministro e a família eventualmente tenham no exterior. E, em segundo lugar, os Estados Unidos podem emitir uma ordem proibindo o ministro de viajar para os Estados Unidos, colocando ele naquela famosa no-flight list, em que figuram grandes corruptos internacionais, chefões do tráfico, terroristas e violadores internacionais de direitos humanos. Será que o ministro ia gostar de ser incluído nessa listinha? Gente, com a perspectiva da vitória do Trump, esse risco aumenta mais. Ia ser o fim dos convescotes e dos encontros internacionais dos ministros do Supremo lá em Portugal, com os membros da elite da política econômica e política do Brasil, inclusive aqueles corruptos que se encontram lá com eles. Não ia ter mais aqueles bofes em Nova York, com tudo pago por empresas que têm interesse nas ações que são julgadas pelo próprio Supremo. Tudo isso ia acabar. Só que agora, qual que é a motivação para esse aparente recuo do Moraes? Desde as eleições presidenciais da Venezuela, que foram fraudadas por Maduro, eu tenho chamado a atenção nas minhas redes sociais para o quanto o regime de Maduro e o regime de Alexandre de Moraes são parecidos. É simplesmente bizarro. Eu postei lá no meu Instagram, inclusive, uma fala do Maduro contra o Elon Musk e uma fala do Moraes contra o Elon Musk, comparando as duas, uma embaixo da outra. E tanto o contexto quanto o teor das falas desses dois são unânimes, são parecidas, vão no mesmo sentido. Eu fiz até uma análise de que Maduro estava seguindo o manual de abusos do Alexandre de Moraes. Maduro estava fazendo lá, na sua ditadura na Venezuela, tudo o que Moraes fez aqui. Prender de forma arbitrária, injusta e ilegal milhares de pessoas, encarcerando essas pessoas em massa, impedindo o acesso aos advogados e aos autos, pediu ao Congresso a regulamentação das redes sociais para acabar com o ódio com a extrema-direita, atacou Elon Musk como membro da extrema-direita internacional
e ainda colocou Elon Musk como bode expiatório dos seus próprios abusos. As semelhanças são várias, e a minha opinião é que essa situação toda da Venezuela fez subir um pouco mais a altura da água no Moraes. E já tinha um contexto de reação do Congresso Nacional, já tem um contexto de reação dos Estados Unidos, tem um contexto de reação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e tudo isso sobe mais a água. Mostra que o Moraes, o que ele está fazendo aqui, não é coisa de democracia, muito menos de defesa da democracia. É sim coisa de ditadura, coisa de autoritários, de abusadores do poder. As notícias estavam se tornando cada vez mais constrangedoras para o Alexandre de Moraes. E estava cada vez mais claro para o Brasil inteiro que a Venezuela era aqui e o nosso ditador era Moraes. E a situação da prisão do Vázquez e do Martins ficou insustentável. Mais de um ano no caso do Vázquez, 6 meses no caso Martins, nesses casos sem acusação criminal nenhuma contra eles. Cada vez ficaram mais claros os abusos, sem que haja nenhum rumor de que eles, essas pessoas presas, estejam planejando fazer alguma delação, o que seria, em tese, o objetivo do Moraes, uma delação contra Bolsonaro. Com isso tudo, aumenta os riscos para o Moraes, seja o risco de uma reação americana do novo presidente eleito, caso seja o Trump, seja de uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ou ainda de uma reação do Congresso Nacional, sem que exista um potencial benefício da delação em relação ao qual não tem nenhum rumor da parte do Cid Vázquez e nem da parte do Felipe Martins. É por isso que eu acredito que ele passou a recuar agora e soltou o Silvinei e o Felipe. Mas será que isso é pontual ou faz parte de um momento mais amplo de frenagem e de contenção de abusos pelo Supremo? O que você acha? Conta aí pra gente nos comentários.